Ai, bonitinhas. Oi, turma. Mais um episódio por aqui. Eu não sei como é que eu vou falar isso, mas eu vou ter que falar. Talvez a gente não aprenda tanto com os livros quanto a gente acha, né? Vocês conhecem o Grandes Esperanças, Great Expectations, do Charles Dickens? Pois é. Tem o livro, tem o filme, tem tudo. Tudo que você quiser. Tem até teatro. Lá atrás. Tem que ler esse livro. Tem uma personagem lá chamada Miss Ravisham. Miss Ravisham, Miss Ravisham. A pronúncia que você quiser. Inventa a pronúncia, não tem problema. Mas a mulher, a diva, foi abandonada no altar. E aí você vai pensar assim, nossa, que triste. Vai chorar. Pô, tudo bem, vamos chorar também junto com ela, um pouquinho triste. Tava lá pra casar, de noiva, tal, tinha um banquete, a casa, tudo. Foi abandonada. E aí ela toma uma decisão que na cabeça dela é sábia, na minha opinião, é a coisa mais estúpida, e que a gente acaba fazendo a vida toda e não percebe, que ela faz de uma maneira literal, né? Ela não retira o vestido de noiva. Ela não abandona o espaço. Ela mantém tudo como naquele dia. Ela passa a vida perpetuando a dor. Ela passa a vida naquele ponto, naquele lugar, e ela não vai pra frente. Eu tô usando esse exemplo porque soltei uns conteúdos no YouTube falando sobre o estudo, organização e tal. E vocês, eu não sei assim, o que acontece na cabeça de vocês. Porque, ó, pra quem não é daqui, deixa eu explicar. A gente acaba... A gente que produz conteúdo, né? Sobretudo, eu sou professora de literatura. Então, tem meninas ali que acabam vendo meus vídeos ou que acabam estando aqui no podcast, que pronto, conheço, sou professora ou já fui professora. Sei quem é, conheço família, né? Ok. Tem meninas também que não conheço, mas que vejo sempre o nomezinho lá. Inevitavelmente, às vezes ficamos próximas, porque começa uma liga, outra liga, e as meninas acabam se unindo também, se conhecendo pessoalmente, o pessoal sai, enfim. O que eu quero dizer é que eu conheço os rostinhos, eu sei quem vocês são. Vocês não são meninas burras, vocês não são estúpidas, vocês estão aqui pra gente conversar de literatura, falar de filosofia, a gente fala de pesquisa acadêmica, de estudo, de aprendizagem de idiomas, de arte, de cultura, de música, de cinema, de 1 milhão de coisas. E eu abro os comentários e vocês estão fazendo o quê? Falando mal de vocês mesmas. Vocês estão lá descascando a mandioca, falando, ai, porque eu não consigo fazer como fulana, ai, porque eu não sou como ciclana, ai, porque eu não sou suficiente, ai, pra não sei o quê. Gente, ó, acabou, não dá. Não dá. A Miss Havisham fez isso, ela ficou ali. Eu sei que ó, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Por caso alguém não saiba, né? Eu não sou psicóloga não, hein? Isso aqui é tudo papagaiada nossa. Mas eu realmente... Eu vou encaminhar. Eu vou encaminhar uma por uma aqui no zap de vocês mesmo. Vou começar a mandar, falar, ó, a indireta foi pra você. Pra você que comentou aquilo ali, foi pra você. Porque vocês não são estúpidas. Mas que mania de ficar se colocando pra baixo. É assim, eu vi uma indireta, foi até uma indireta, usando meu nome, né? Ai, porque como é que fulana faz doutorado, faz isso, faz aquilo, faz não sei o que outro. E eu vi aquilo e eu fiquei pensando assim, isso aqui é a Miss Havisham. É ficar olhando pro problema e não ver que, na verdade, você tem todos os dias pela frente. O que eu quero dizer é que, assim, tá, no caso do Great Expectations, a gente vê ali uma história de uma mulher que fica fadada a um problema, vamos dizer assim, presencialmente, né? Ela não tô falando de questões só emocionais aqui. Ela não sai daquele espaço. Ela vive com a própria roupa. Ela não se dá conta de que a cada dia ela poderia escolher uma roupa diferente. É uma metáfora, né? Pô, é maravilhoso, é incrível. Então, ela não se dá conta que ela poderia viver uma outra vida. Acordar um belo dia e falar, o dia não está belo, mas eu farei esse dia belo. Sei lá, coach, gente, qualquer coisa. Você pega em qualquer coisa, lê um livro de autoajuda, lê uma Clarice Lispector, faz qualquer coisa. Mas, não, vocês não são estúpidas. Eu tô compartilhando um pouco do processo de aprendizagem do francês, de um francês mais acadêmico, de um francês mais formal. Aí assim, mas como é que você vai aprender mesmo outro idioma? Você já faz doutorado, você faz isso, você faz aquilo, eu não consigo, não sei o que. Para! Se você tá vendo meu conteúdo, se você tá ouvindo alguma coisa, você começa a entrar nessa noia, nesse parafuso, parou.
fica se maltratando. Parece que tá chicoteando as próprias costas. Ó, não existe vida perfeita. Não adianta nem falar isso na internet, porque vocês acreditam numa... Eu acho que não acreditam. No fundo, todo mundo sabe. Só que aí a gente fica olhando pra vida do outro, pra se comparar sim. Não vem falar que não, mas é pra se comparar sim. E aí a gente pega e pra confirmar pro nosso próprio cérebro essa baixa autoestima de dizer assim, eu não consigo, eu não sou boa o suficiente, ou sei lá, eu não tenho os recursos que a outra pessoa tem, ou que eu acho que a outra pessoa tem, às vezes a pessoa nem tem, né? Você fica procurando uma forma de confirmar aquele teu pensamento. Então assim, ó, vamos dizer, vou dar um exemplo. Eu queria muito uma caneca branca que eu vi, mas, agora, sei lá, não dá pra eu passar na loja e pegar a caneca branca, eu tô ocupada aqui fazendo outras coisas. O que vai adiantar eu ficar? Mas a caneca é a caneca. Mas a caneca. Para! Se organiza aqui, depois você vai lá e pega a caneca. O que eu quero dizer é que vocês não olham também que tem outras canecas em casa. Vocês não são estúpidas. Gente, eu conheço. As pessoas pelas quais eu estou pensando agora, eu conheço. São escritoras, são ginastas, são outras professoras, são... Não. Não. E eu acho que esse tipo de pensamento, não é que ele faz mal, eu acho que isso não leva a gente pra frente. Vocês lembram aquela época que eu tava sem cabelo? Que eu tava calva? Ai, pesado rir disso, né? É pesado. Mas é que eu tô risada. É porque eu fico, gente, a menina endoidou literalmente por absolutamente nada. Eu tava numa fase que eu tinha como resolver os meus problemas e eu não resolvia. Daí eu fui ficando doida. Eu fui doida. Não, a palavra não é doida, tá? Ai, gente, pelo amor de Deus, né? Eu não sou psicóloga. Não espere nada de ético vindo da minha boca. O que eu realmente quero bater um papo. Não vou mais ficar me pedindo desculpa por isso, tá? Já entendemos, né? Beleza. Eu tava numa fase que parece que eu não tinha força, sabe? Pra sair dali. E aí eu ficava tentando ver com que qualquer coisa me resgatasse. E eu ficava também reclamando, tipo assim, eu não consigo fazer a tese agora, meu pai tava passando por uma cirurgia, eu tava me divorciando, minha vida tava uma confusão. E aí eu fiquei naquilo assim, não, mas pra mim não dá, não, mas pra mim não dá, não, mas pra mim não dá, não, mas pra mim não dá. Só que eu não via as outras... Porque eu tava pensando que pra mim não dava, eu não via que tinha outras milhares de opções. E o que eu quero dizer é que, claro, as pessoas têm realidades diferentes. Mas por que você também não olha para suas qualidades? Eu digo isso no sentido prático, sabe? Eu ainda não sou a professora que eu queria ser. Eu ainda acho que eu tenho muitas falhas e... N situações dentro de mim. Na academia, então, a minha vida é muito dividida, porque na academia eu tenho que ser uma pessoa completamente diferente de quem eu realmente sou. E isso, claro que atrapalha muito a minha cabeça. É um desgaste emocional enorme você ser duas. Será que isso é possível? Eu também não sei, mas enfim. Eu acho que se a gente não tentar olhar para as coisas e vamos resolver, a gente vai ficar ali. E a pior notícia, eu trago uma não boa nova, é que ninguém tira a gente desse lugar. Não exige, você pode passar na melhor psicóloga, psiquiatra, psicanalista, você pode ir na melhor aula do mundo, você pode viajar ao planeta, você pode buscar, você pode correr, você pode fazer qualquer coisa. Se não partir de você, não vai rolar. E eu lembro que naquela época, agora eu não vou zoar, se eu conseguir. Eu lembro que naquela época era uma coisa interna minha, assim. Eu acho que é aquilo que a Clarice diz que não tem nome, sabe? Porque eu sentia quase que... Era quase que físico aquela coisa de eu não consigo. Eu não sei, gente, se eu realmente tô num lugar de alguém que pode... Isso seria um conselho para pessoas que eu conheço? Não sei se a palavra conselho se aplica aqui. Mas eu vejo vocês tão incríveis, tão inteligentes. E aí... Não, e sabe o que é pior? É que quando eu vejo um comentário desse... Eu até falei disso no YouTube.
essa semana, na sexta, que foi quando eu vi o que aconteceu. Quando eu vejo um comentário assim, que meio que se coloca pra baixo, colocando a vida de outra pessoa pra cima, querendo dizer assim, ai, eu não tenho a caneta azul, eu só tenho a caneta verde. Você tá querendo... O tom é como se você tivesse errada por ter a caneta verde. Pelo amor de Deus, vocês não se amam. Mas não é aquele papo de, ai, eu não é autoestima, ai, eu não sei o quê. Não, é desgosto de si próprio. Eu acho que isso, sei lá, é a pior coisa que uma pessoa pode fazer por si mesma é se colocar nessa posição de eu não tenho a caneta azul, eu só tenho a verde. Não tem nada de errado com a caneta verde. Ah, você gostaria de ter azul? Então vamos ver aqui alguma estratégia, sei lá, vamos rezar, vamos fazer um negócio, vamos... Não sei se... Eu não quero dar esses exemplos, sei lá, quero emagrecer, então vamos ver aqui uma estratégia pra você não ficar tão ansiosa, não comer tanto. Não é que eu quero dizer que você tem que fazer uma ação, sabe, um negócio. O que eu quero dizer é que vai partir de você, sabe? Tem que ter confiança no seu próprio ser. A Miss Revision, ela genuinamente não percebe que existem outro mundo além daquele problema. E eu assisto aquilo, eu leio aquilo, eu fico, eu tava daquele jeito, sabe, sem cabelo, ainda por cima tava calva, e eu tava sem perspectiva, porque eu não via. Quando alguém vai visitá-la, são as melhores cenas pra mim. No texto literário, inclusive, é mais profundo essas cenas. Por isso que eu recomendo que faça a leitura primeiro. Porque quando as pessoas vão lá, ela em momento nenhum fala assim, uma visita. Pelo contrário, ela traz aquela pessoa de fora ao luto dela, à dor dela. Ela não vê que existe além de ter sido abandonada pelo noivo. Eu sei que são exemplos completamente diferentes, mas a gente precisa saber pra onde que vai. A gente precisa saber que existe mais outro mundo além desse. No Alice in Wonderland, Alice no País das Maravilhas, tem uma cena que pra mim, acho que tá bem no início, que a Alice fica assim, como a Alice anseia em sair do escuro. Ela fica pensando assim, bem no início, ela diz assim, antes dela entrar na portinha pequena, antes dela diminuir de tamanho na narrativa, ela fica assim, eu só tô pensando agora lá no jardim que eu queria estar. Eu não queria ter caído aqui nesse poço. Eu não queria estar aqui, eu não queria estar nesse lugar. Mas uma coisa que eu gosto no Alice in Wonderland é que ela pega e ela vai tentando encontrar maneiras de sair dali. Ela não vai ficar ali na salinha pra sempre, ela vai mexer nas coisas, ela vai olhar ali o negocinho, ela vai tomar, ela vai entrar, ela vai ir, ela vai falar com um, ela vai falar com outro, ela vai tentar. E na época eu não conseguia ter essa vamos, sabe assim, levanta. Eu acho que a gente podia até conversar sobre coisas que possam nos ajudar nesse tipo de momento assim da vida, porque são momentos muito delicados, mas eu já adianto que pra mim conseguir falar foi uma das coisas mais importantes na terapia. Mas tem que fazer terapia? Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Tá com tempo, né, menina? Tá no podcast, tá com tempo. Tem que chegar na terapia e ser sincera. Eu não acho que a malta é. A galera toda. Sabe assim, aquela sinceridade crua de falar as coisas que você não falaria pra nenhum ser humano? Porque eu acho que o processo psicanalítico, o terapêutico, a análise, o que for, ela vai funcionar quando você não se mascarar. Sabe? É uma exposição mesmo de si. Porque eu não sei, eu acho que às vezes, no meu início do processo terapêutico, eu acho que eu não era sincera ao ponto da minha terapeuta conseguir ver coisas que realmente pudessem me ajudar. Porque se você fica se colocando nesse lugar de eu sou pequena, eu sou isso, eu sou aquilo, aquela pessoa ali do outro lado vai te ajudar do jeito que ela pode. Não pense assim, não faça assim. Mas essa pessoa não tem também como te tirar dali. Eu acho que o Alice in Wonderland seria esse exemplo, nesse início pelo menos. Quando ela
pergunta pro gato, a cena mais célebre, né? Ela fala, pra onde eu vou? E ele fala, mas pra onde você quer ir? Ela vira e fala assim, qualquer lugar. E ele fala, bom, então qualquer caminho serve. Eu acho que é meio que isso, assim, quando a gente não tá centrada, quando a gente tá, principalmente hoje em dia, eu acho que essa visão sempre do outro, do que o outro faz, do que o outro deixa de fazer, acaba sugando um pouco a nossa vitalidade. Se a gente for parar pra pensar, ficar naquele lugar da Miss Havisham de nossa, ela foi abandonada pelo noivo. Isso realmente é triste. Mas se a gente for realmente ficar nesse lugar, dentro daquela casa, com aquela roupa, e todo mundo que chega e tudo ao nosso entorno vai corresponder àquele momento de dor, nada, nenhum dia essa dor vai nos levar para um outro ponto. O que eu quero dizer é que cada decisão, cada mínima decisão assim das nossas vidas leva a gente para um lugar. Não existe escolhas neutras. Então, o tempo que a gente passa ali falando, eu isso, eu aquilo outro, é um tempo que eu não estou me dedicando às coisas boas na vida, assim. Eu não sei direito como falar isso sem sair de um lugar de carinho mesmo, porque eu tô sendo sincera, eu vejo meninas tão maravilhosas que quando eu recebo certos comentários, eu falo assim, não é possível que uma pessoa tão incrível, que eu te olho com olhos de tanta verdade, de tanto carinho, eu te olho e eu te acho tão competente por ler, por se importar, por ser tantas coisas. Principalmente as meninas que eu mais conheço, assim, daqui, da plataforma mesmo. Vocês são tão dedicadas, tão. Eu digo doces no sentido de batalharem pela própria vida. O quão injusta você tem que ser com você mesma pra ficar se comparando com outra pessoa e dizendo que aquela outra pessoa consegue uma coisa que você não consegue. O que eu quero dizer é que eu vejo em vocês, talvez, pessoas que eu também criei, claro, mas eu vejo em vocês pessoas tão diferentes da forma como vocês se tratam. Vocês são tão inteligentes. É isso que o ponto pra mim é esse. Vocês são tão inteligentes, tão bonitas e tem tanta vida pra ser vivida. E aí fica com isso. Olha, eu sei que a gente brinca aqui, inclusive, o tempo todo de que, viver pros fortes, essa situação é difícil, mas é para aprendizado. Eu preferia não aprender. Eu sei que a gente faz as brincadeiras, mas tem que ter fogo, tem que ter sangue nos olhos, assim, sangue correndo nas veias, sabe? Aquela coisa que pulsa, quero viver, quero fazer, quero ir lá. E se você não tá agora conseguindo realizar alguma coisa, fazer alguma coisa, passar por algum processo, seja gentil com isso, seja gentil principalmente na forma como você vai olhar então pro mundo ao seu entorno, para não agravar ainda mais esse sentimento, sabe? É lógico que em muitas áreas da vida, acho que em todas as áreas da vida, se eu for me comparar com as pessoas em vários quesitos, eu vou estar em déficit, por exemplo. Ai, Bruna, mas eu não tô fazendo doutorado. Tá, mas você tá, sei lá, sendo mãe? Você tá num casamento? Você acabou de casar, sei lá, você tá cuidando da sua vida pessoal, ou você tá se desenvolvendo mais nos seus exercícios, no autocuidado, você tá passando mais tempo com a sua família, você tá se dedicando a um trabalho muito difícil. Olha quanta coisa você tá fazendo. Que eu não tô. É muita falta de bom senso. Ô, turma, é muita falta de bom senso esse tipo de comparação, isso não existe. Uma coisa é eu estar agora no meu processo, vou usar o exemplo do doutoramento. Eu estar agora no meu processo de doutoramento pensando assim, nossa, esse mês eu li pouquíssimo comparado ao mês passado. Mas você percebe que a adversária sou eu? O problema sou eu? Essa coisa de ficar olhando pra fora,
A sensação que eu tenho é de que vocês são extremamente inteligentes pra uma coisa e pouco pra outras. Vocês não precisam disso. Pelo menos eu tô falando aqui com a minha maltinha, minha turma aqui, minhas amigas mesmo. Não é pra estar com a cabeça desse jeito. Eu começo a ficar brava, como eu fico mesmo com as minhas amigas. Vocês têm tanto dentro de si. E aí, não sei, eu acho que a gente até acaba nessas fases aceitando coisas que não deveria, né? Ficando em lugares tristes, com pessoas tristes. Recebi uma mensagem fofocas. Recebi uma mensagem no Instagram que era dentro de uma caixinha pra falar: ai, como é que você tem amigas tão boas? Eu olho para suas amizades e eu imagino que elas sejam boas. Mas a verdade é que não. Atualmente, eu ainda passo por um processo que eu já tô passando há alguns anos, mas eu tô ficando mais radical cada vez que o tempo passa, porque eu acho que eu era uma pessoa assim. Vamos supor, foi a resposta que eu dei. Eu amo estudar. Estudar pra mim é uma coisa muito importante. Eu sou professora, não é nem que eu amo estudar. Eu valorizo a educação, eu valorizo a formação do indivíduo. Aí você para e pensa. Eu valorizo esse ponto da vida de um jeito enorme. E aí eu faço amizade com uma pessoa que debocha. Quantas vezes já não fiz, né? Que debocha, que não gosta, que zoa, que pra ela é perda de tempo, que não sei o quê. E aí quando ela me vê estudando, ela fica zoando, ou acaba de algum jeito, sei lá, de alguma forma me atrapalhando. O erro está no outro. Vai adiantar eu ficar falando assim: ai, porque eu não encontro amigas boas, ai, porque todo mundo é chato, eu odeio pessoas. Ou eu vou pegar e fazer assim: ora, Bruna, talvez se você não tivesse ignorado, né, os pontos a não serem ignorados, você não estava passando por isso. Próxima amiga sua, você veja se isso aí tá alinhado com o que você pensa, porque eu não consigo passar a vida toda numa amizade que a pessoa fica, de certa forma, me maltratando com relação aos estudos, porque dependendo do jeito que uma pessoa pode falar, ela chega a te maltratar, né, das coisas que você valoriza, por exemplo. Ou eu abro mão, né, não vou ser mais amiga de ninguém. O que eu quero dizer é que a gente é ensinada, olha só que legal, a gente é ensinada a só pensar em alinhar a vida e mais não sei o que lá no relacionamento amoroso, né? Então, eu vejo se aquela pessoa serve pra mim em vários quesitos. A gente tem uma lista, né? Sei lá, religioso, na aparência, sei lá, em várias coisas. Politicamente, sei lá, você gosta de comer salgadinho, eu também gosto. Agora, em todas as outras áreas da vida, isso é completamente ignorado. Na amizade, no autotrato. Isso é muito importante. Eu acho que não é uma questão só de autoconhecimento. É uma questão também de não enxergar a vida com tanta doçura. O que eu quero dizer é que, não que naquela época eu não fosse extremamente amarga. Eu era uma pessoa... Eu vivia reclamando, né? Você quer o quê de uma pessoa que vive reclamando? Amargura. Mas talvez se a gente conseguisse ser talvez se a gente conseguir se empenhar mais no que a gente precisa fazer com a gente, depois a gente consegue se empenhar naquelas outras coisas, nessas tantas outras tarefas. Não é porque agora você tem que abrir mão de alguma coisa ou tá vivendo alguma situação que vai ser sempre assim. Isso também é muito importante. Nem tudo é o fim do mundo. Esse pensamento de que é tudo eterno, que a dor é eterna, essa coisa da mensagem, eu não vou tirar o vestido de noiva, eu vou ficar aqui esperando, eu vou ficar aqui na desgraça. Como que pode? Eu entendo a gente ter momentos de tristeza. Isso aqui não é uma apologia à felicidade, pelo contrário, eu tenho pavor desse negócio de, ai, eu acabei de terminar meu namoro, como é que eu vou superar? Por quê? Você acabou de terminar um negócio, não é pra superar agora, sofre. Sei que lá, não sei o que, morreu.
eu não consigo seguir em frente, mas não é pra seguir mesmo. Pra você, uma pessoa importante morreu, agora você vai sentir isso. Eu sou completamente a favor de registro das emoções, da gente ter consciência delas. Mas eu sou completamente contra a forma como vocês falam de si mesmas. Ou falam da grama do vizinho. Porque, de novo, não são meninas tapadas. o meu jeito de te falar, mulher, levanta. Porque vocês são realmente pessoas que, a maioria aqui, que eu admiro como mulher, como pesquisadora, como estudante, como pessoa. Sobretudo como pessoa. Isso é muito importante. Acho que mais importante do que uma formação mais importante do que qualquer tipo de aprendizagem é sermos bonitas na alma, assim, naquela coisa anima mesmo, que o Aristóteles diz, assim, em quem eu sou. Enfim, o episódio ficou grande, eu falei que ia ser 10 minutos, mas é porque a minha cabeça vai longe. Um beijinho, até a próxima.